Olá, Renato Gaúna aqui. Sejam bem-vindos, pessoal do Facebook, YouTube. Estou fazendo aqui a live, transmitindo para os dois canais. É o seguinte, gente. Separei o dia de hoje para fazer esse evento aí da cibersegurança, o dia da cibersegurança. E porque eu percebo que muita gente, tá? Muita gente mesmo, não está alerta, não está presente para algumas coisas básicas da segurança, tá? Tem até muito profissional que eu considero bom, tá, no mercado, e tem algumas preocupações muito boas também com a própria segurança, com a segurança do cliente, e ainda assim algumas coisas passam batidas, né? Então, numa troca de experiência, como ninguém sabe tudo, né? Ninguém é o dono da verdade. Então, sempre trocando experiências, a gente vai aprendendo, como eu aprendi no campo de batalha também. Passei um bom tempo fazendo instalação de câmeras. A minha profissão original, tá, é programador. Eu sou programador e arquiteto de software, mas eu sou mais focado na área de software, não desses softwares que a gente desenvolve a tela ali para o cliente ver, né, a interface do cliente. A gente chama isso aí de front-end, né? É a parte que faz a interface com o cliente. A minha área é mais o back-end, é a programação por trás das coisas, né? E então a minha criatividade visual não é das melhores. Mas é só para te dar um contexto aqui, da onde eu vim. Numa outra hora dessa eu vou criar um vídeo só para contar a minha história. Então vamos lá, nosso conteúdo aqui é o seu sistema, né? A sua segurança começa antes do seu sistema. Você tem um sistema de câmeras? Se você já tem, essa dica também vai servir. Mas vamos lá, ó. Na prática, para quem também não tem um sistema de câmeras. Como funciona essa questão aí de segurança, né? Como assim, Renato? A minha segurança começa antes do meu sistema de câmeras. Bom, eu vou começar falando sobre a rede Wi-Fi. Vamos voltar lá no caso da padaria? O proprietário da padaria fornece essa senha de Wi-Fi e os clientes se conectam ali. E aí navegam na internet e tudo mais. Só que nessa mesma rede Wi-Fi, o dono da padaria colocou os equipamentos dele. Geralmente, uma padaria tem câmera, né? E esse é o meu foco, falar sobre câmeras. Mas nesse momento aqui, mesmo para quem não tem câmeras, o que mais que tem na padaria lá, por exemplo? Tem o computador, que fica ligado ao caixa, tem o computador da contabilidade, que geralmente fica lá dentro, né? O banco de dados com os clientes. Então, tudo isso fica vulnerável quando você divide essa rede, tá? Você compartilha essa rede e coloca todos os equipamentos no mesmo lugar. Como é que isso funciona? Ó, vou dar uma demonstração. Eu falei aqui, dei um exemplo na padaria, mas sempre que chega alguém na sua casa, a pessoa também pede a senha do Wi-Fi. Tem gente que não gosta de dar a senha do Wi-Fi, né? Bom, eu não vejo problema, eu até recomendo que você possa dar, desde que você tome algumas precauções, tá? E uma delas é essa aqui, ó. Vou mostrar na tela do meu telefone, eu compartilho aqui minha tela, deixa eu fazer aparecer a tela aqui, só um instante. E vou adicionar aqui, ó, a tela do meu telefone. Existe um aplicativo aqui que ele é uma ferramenta, tá? De pessoas que trabalham nessa área de redes, tá aqui, ó, nessa área aqui de segurança e tudo mais. E ele faz uns testes. Então você pode pegar aqui, instalar ele gratuitamente, é esse Net Analyzer. Nesse momento, eu sugiro que você não instale não, sugiro que você só acompanhe. Mas ó, essa ferramenta tem essa funcionalidade aqui, ó, de LAN scan. O que ela faz? Vamos dar um scan aqui. E ele começa a listar, ó, todos os equipamentos que estão conectados na mesma rede, no mesmo Wi-Fi que o meu telefone está conectado. Então, eu tenho aqui, ó, esse primeiro, eu sei que é o roteador. Aqui eu tenho o segundo, é um computador que está ligado, pelo nome aqui eu sei. Esse aqui é o meu telefone. E esse aqui, ó, é um sistema de câmeras, tá? Eu sei também porque eu testei antes. Existem meios de descobrir como é, tá? Mas o objetivo agora aqui é mostrar que quando você fornece a senha do seu Wi-Fi, você está compartilhando, tá? Compartilhando ali a mesma rede e expondo todos os equipamentos que estão conectados, tá?
E também, ó, não falei, mas tem impressora. O pessoal da área de automação, né? Se você instalou na sua casa qualquer equipamento que possa, vamos supor, remotamente abrir o portão da garagem, então ele está conectado na internet, tudo isso fica exposto, tá? E vamos lá ver algumas maneiras de como você faz para se proteger, tá? E a gente faz isso aqui, ó. E aí você pergunta também, né? Além dessas maneiras, né? Antes de eu falar dessas maneiras, algumas pessoas perguntam, mas quem vai na minha casa e eu dou a senha do Wi-Fi não é um hacker, né? Não é um hacker e... Deixa eu botar de volta aqui minha tela. Então, quem vai lá na minha casa não é um hacker. Então, não tenho com o que me preocupar, certo? Só que às vezes, alguns programas, aplicativos que a gente instala no celular, geralmente um joguinho, tem muito jogo free, né? Muito jogo gratuito por aí, e as pessoas instalam. Qualquer outro aplicativo, tá? Geralmente é jogo. Os desenvolvedores desses aplicativos, eles colocam lá por dentro um robozinho, tá? Um aplicativo em segundo plano, que ele faz uma varredura na rede e começa a procurar os equipamentos e suas fragilidades, tá? Então, às vezes, a pessoa nem sabe disso, a pessoa que foi na sua casa, que foi no seu estabelecimento, mas ainda assim você deixa vulnerável. E o que seria essa varredura de portas? Só para você ter uma ideia aqui, ó, nesse mesmo aplicativo, tá? Quando eu faço essa varredura aqui de equipamentos, vamos supor, ó, eu escolho um deles, vou escolher esse aqui, por exemplo, que é um sistema de câmeras, e aí eu posso apertar esse botãozinho aqui, ó, essa opção aqui de portas, todas, portas aqui comuns e dar um Start. Nesse momento, ó, ele faz uma varredura procurando as portas abertas. Olha só que interessante, ó. A porta 23 está com a bolinha verde, né? Essa 23 aqui, a 80 e essa outra. Esse aqui é um sistema de câmeras. Gente, esse é o grande alerta, tá? Uma coisa que a gente não está presente. O grande alerta é o seguinte. Em primeiro lugar, né? Uma porta é o quê? É um número é uma comunicação que um sistema faz com o outro e ele precisa de um número para fazer essa comunicação. Por exemplo, quando você quer ver uma imagem do sistema de câmeras, o equipamento ele transmite na rede, né, na sua rede, seja lá no Wi-Fi, seja na internet, ele transmite essas imagens, tá, de um equipamento para o outro. Para isso ele precisa, né, de um endereço de rede, você já ouviu falar do endereço IP, e precisa de uma porta. Essa porta é esse número aí. E aí, gente, eu posso dizer para vocês, posso adiantar para vocês, que essa porta 23, por exemplo, é um portal para um mundo, para um outro mundo, tá? Por quê? As pessoas que têm acesso, conhecimento, e o que ela pode fazer com essa porta, ó, esse nomezinho aqui, Telnet, tá? Existe um aplicativo que se conecta nessa porta, e isso dá um acesso a essas pessoas e a esse aplicativo, isso dá poderes e privilégios dentro desse aplicativo, dentro desse sistema, nesse caso aqui, minhas câmeras, que nem o usuário comum tem, nem o usuário administrador tem, tá? Então, ele cria um super usuário. E lá dentro ele pode fazer uma bagunça no sistema de câmeras, ele pode, inclusive, configurar internamente, sem você ver, isso não aparece na sua tela. E ele configura lá por baixo dos panos que o seu sistema de câmeras também vai enviar informações para qualquer lugar que ele queira. Ele simplesmente digita um número de endereço e essa mágica acontece, né? Seu sistema de câmeras começa a enviar imagens para fora. E aí você pode ser monitorado por essa pessoa. Então, imagina, um aplicativo que está dentro do seu telefone, tá? Mesmo que o usuário desse telefone, o dono dele, não tenha conhecimento nenhum, o aplicativo que está lá faz isso sem a pessoa saber também, tá? Então, para você não se tornar vítima dessa fragilidade, tá? O que eu recomendo você fazer? Bom, você pode, então, dar a sua senha do Wi-Fi, finalmente, né? Pode dar a senha do Wi-Fi, mas a proteção que você tem que fazer é o seguinte, você coloca o seu cliente, ou você coloca as pessoas que vêm na sua casa numa outra rede Wi-Fi. Para isso, o que você tem que fazer?
Você tem que investir um pouco, tá? Não é caro. Você compra um roteador. O que é o roteador? Vou pegar um aqui de exemplo. É aquele aparelho que a sua operadora de internet fornece quando instala uma internet na sua casa. Então, você vai ter lá um equipamento e aí o Wi-Fi, né? Tá aqui a antena que fica transmitindo o Wi-Fi para todo mundo. Se você liga seus equipamentos aqui e o seu sistema de câmeras, o computador, tudo, você está expondo, como eu já falei, né? E você está colocando todo mundo na mesma rede. A solução é você separar como? Você pega, o investimento seria um segundo roteador, tá? Que você vai separar. Como é que você faz? Você vai pegar esse roteador, você vai tirar todas as conexões que você tem aqui e vai conectar no seu novo roteador, tá? Já eu falo um pouquinho sobre mais ou menos quanto você pode investir nisso, tá? Mas o objetivo aqui é mostrar como você se protege, tá? Então você vai colocar aqui os seus equipamentos, seu sistema de câmeras numa nova rede, porque quem fornece a rede é o roteador, tá? Então, você vai pegar um novo cabo e vai ligar também nesse equipamento. Só que nesse momento, gente, o que acontece? Você tem que entender como funciona essa estrutura aí da internet, tá? Essa estrutura de rede. Se eu ligar um cabo daqui para cá, não é a mesma coisa? Eu não estou dando acesso também, só estou colocando mais um equipamento na rede para ser invadido também? Não, porque o que acontece? Você já ouviu falar de firewall, né? O firewall, ele fica aqui dentro, você pode pensar no firewall como um aplicativo de proteção. Então, tudo que vem, por exemplo, da internet, chega aqui, bate no firewall e não consegue acessar nada que tem aqui na rede local, tá? E todo equipamento, como ele tem um firewall, quando você pega um cabo desse equipamento e você liga nesse equipamento aqui, ó, né? Quando chega nesse novo roteador, também tem um firewall aqui que não deixa nada passar daqui para dentro. Então, você tem uma outra rede, tá? Onde você protegeu, você separou. O firewall novo não permite uma passagem. Então, vamos supor, eu tenho aqui o meu aplicativo, e aí eu fiz essa proteção. Eu liguei aqui, ó, vou pegar aqui de novo a minha tela. Eu liguei essa proteção, coloquei um roteador aqui, tá? E liguei todos os meus equipamentos num segundo roteador. A senha do Wi-Fi que eu vou fornecer para o meu visitante é a senha é a mesma senha de sempre, desse roteador aqui. Então, nesse momento, o que vai acontecer? Quando a pessoa entrar na sua rede, ou aquele aplicativo lá escondido, né, o robozinho do hacker, for tentar fazer uma varredura de rede, ele vai vir nessa opção aqui, ó, uma pessoa mal intencionada faria isso aqui, né? Varreria a rede. Ela não encontraria mais essa lista de equipamentos. Ela ia ver só ela aqui, ou qualquer outra pessoa que esteja na rede Wi-Fi, tipo o telefone de alguém, né, que esteja conectado na rede Wi-Fi. Essa é uma das coisas, tá? Aí você pensa, não, então para aumentar a minha segurança, eu não vou nem fazer isso, eu não forneço mais minha senha Wi-Fi. Tudo bem, é uma opção, mas se você não tem opção, você faz essa configuração, certo? E aí você protege lá a sua rede. Mas o que eu posso dizer agora aqui para você é que mesmo que você não forneça, tá, a sua senha para uma pessoa, se você tem lá o seu Wi-Fi, tá, ele fica ali exposto. Como é que funciona o Wi-Fi? Ele manda sinal para fora, né, de rádio, e esse sinal vai longe. Hoje em dia as pessoas compram roteadores que têm uma potência de sinal que vai bem longe, vai mais de 100 metros, 200 metros. E aí, então, imagina um local onde tem muita gente, muita casa, muito vizinho, e aí um desses vizinhos, ele pode pegar o seu sinal de Wi-Fi, ele instala um aplicativo também lá no computador dele, e esse aplicativo ele consegue quebrar a senha de Wi-Fi. No máximo, em 2 dias. Então, às vezes, você vai trabalhar, você viaja, você deixa o seu Wi-Fi sempre ligado, certo? E quando você faz isso, o que acontece? Se o Wi-Fi está lá, esse programa lá de algum possível vizinho seu fica ali rodando até ele conseguir quebrar a senha do seu Wi-Fi. E aí, o que acontece quando ele quebra a senha do Wi-Fi? Bom, aí ele faz essa varredura que eu mostrei para você,
né? Ó, esse resultado aqui que tem na tela, ele consegue listar todos os equipamentos, e aí vamos supor, ele pode detectar que isso aqui é um sistema de câmeras e varrer as portas desse sistema de câmeras aqui, ó. E aí, como eu falei, na rede Wi-Fi, gente, você não consegue proteger uma porta, você não tem uma opção de dizer que essa porta aqui vai ser fechada. Então, como elas ficam abertas e expostas, tá? A pessoa faz uma bagunça lá dentro, né? Então, uma pessoa que tem um conhecimento, um hacker, por exemplo, como eu falei, ele configura o seu sistema de câmeras internamente para ela começar a enviar imagens lá para fora, tá? Então, essa solução que eu apresentei aqui, ela protege, tá, o seu Wi-Fi. Por quê? Porque se você tem o seu Wi-Fi que vem da operadora, deixa eu botar aqui melhor para você me ver melhor aqui. Se você tem o seu Wi-Fi que vem da operadora e você vai fornecer essa senha do Wi-Fi para os seus visitantes, esse segundo equipamento que vai estar conectado aqui, embaixo desse, e vai receber a rede, ele também vai fornecer. É aqui que você vai ligar os seus equipamentos, e esse equipamento aqui, você não pode ter Wi-Fi nele. Existe uma opção que você desliga o Wi-Fi, senão ele também sofre uma invasão do mesmo jeito, tá? A senha do Wi-Fi dele também pode ser quebrada. Gente, e vou falar para você, é tão frágil, que 2 dias é o máximo, tá? Às vezes, em 2 horas, uma senha de Wi-Fi é quebrada. Você imagina lá na Avenida Paulista, por exemplo, cheio de prédios, cheio de residências, empresas, e as senhas de Wi-Fi, as senhas não, né? As transmissões ali de Wi-Fi passando, é muito fácil que uma invasão dessa aconteça, tá? Então, não recomendo que você coloque seus equipamentos na mesma rede Wi-Fi. Então, vamos lá, vamos avançar aqui com os tópicos. Essa é a primeira dica, importante, tá? E uma outra coisa que a pessoa não faz é o seguinte: quando você recebe o seu equipamento, tá? Esse roteador, e é de roteador que a gente vai falar aqui o tempo inteiro, né? Para você aumentar a sua segurança. E olha que eu estou falando da parte básica, tá, gente? Mas é isso aí. Você tem uma senha, o equipamento tem uma senha. Geralmente, essa senha padrão fica numa etiqueta que fica aqui embaixo. Ele aparece aqui, ó, o usuário e a senha padrão. Aí eu faço uma pergunta para você. Você sabe a senha do seu roteador, mesmo que você não utilize para configurar? Você, às vezes, pode contratar uma pessoa, né? Por exemplo, um instalador de câmeras. Ele vai lá, faz toda a configuração para você, você não precisa se preocupar, né? Mas é importante que, mesmo que você não queira aprender como funciona, como configura, que você saiba, pelo menos, mudar a senha do seu roteador, tá? Por que isso é importante? Como eu falei, uma pessoa que acessa o seu Wi-Fi, o próprio aplicativo que eu falei, que fica escondido ali, rodando, né, dentro de um joguinho, alguma coisa assim, esse aplicativo, se sua senha do roteador for essa senha padrão, o aplicativo ele consegue se conectar lá dentro, tá? E aí ele também faz uma abertura de portas para o mundo externo, ele abre o firewall, e aí você está mais exposto ainda lá no mundo da internet, beleza? Então, primeira coisa que você tem que fazer, trocar a senha do seu Wi-Fi. É importante, então, que você troque a senha, tá? Por conta dessa fragilidade. Como eu falei, então, né? Quem pode invadir o seu sistema ali quando se conecta na rede local? Não são só pessoas, né? Aplicativos também, beleza? E quem mais pode invadir seu Wi-Fi? Bom, pessoas que estiverem em todo o raio de alcance em volta ali da onde tem o seu Wi-Fi, beleza? Então, gente, vou avançar aqui. Uma outra coisa é que muita gente faz, que é isso aqui, ó. Não percebe também que existe uma opção, tá, dentro do seu roteador, que é uma opção de gerenciamento à distância, gerenciamento remoto. Como é que isso funciona? Vou mostrar essa opção aqui, é importante eu mostrar na prática, que é o seguinte, as pessoas configuram o roteador, vou entrar agora aqui na tela desse meu roteador, tá? Vou botar aqui. E como é que configura? Ó, eu vou entrar nele, o endereço do meu roteador,
Como eu falei, se você quiser fazer no seu, a tela dele pode ser diferente, tá? Mas a ideia é a mesma, tá bom? Como é que funciona? Ó, vou compartilhar aqui minha tela para você ver. Ó. Esse aqui é o meu roteador, a configuração dele. Na verdade, é um roteador que eu uso para teste, tá? Eu recomendo depois um roteador mais poderoso que você possa instalar. Ele tem muito mais funcionalidades de segurança, inclusive, você pode configurar alguns alertas, tá? Se alguém entrou na sua rede sem a sua autorização, você fica sabendo, beleza? Então, é importante você ter um roteador que faça isso, que tenha essa funcionalidade. Vamos lá, quem está perguntando, André Moraes. Bom dia, sobre roteadores que a empresa, claro, fornece, ele divide o sinal Wi-Fi. Tipo, tem o meu sinal e ela fornece outro sinal também. O André, se eu entendi bem, tá? Deixa eu ver se eu sei responder a sua pergunta. Deixa eu tirar um pouquinho aqui minha tela. Bom, as operadoras hoje têm feito o seguinte. Eu vou tentar duas maneiras, se eu entendi bem, tá? Sua pergunta. As operadoras têm lá, fornece já, vem no roteador, né? O Wi-Fi que você usa e esse mesmo Wi-Fi você dá a senha para os seus visitantes, né? Para eles usarem lá a sua internet. E ele fornece uma outra senha de Wi-Fi, por exemplo, para as pessoas que contratam um plano top lá, né? Ela pega o Wi-Fi dos locais onde ela tem instalado e começa a fornecer uma segunda rede Wi-Fi para as pessoas que estão passando por ali. Na verdade, essas pessoas não estão acessando a sua rede, tá? Estão acessando uma segunda rede Wi-Fi separada. Se eu não me engano, se eu entendi bem a sua pergunta, tá? E uma outra opção que também já me perguntaram, uma pergunta parecida aí com a sua, é que ela também já faz essa funcionalidade de separar dois Wi-Fi e te dá duas senhas separadas. Uma senha você fornece para os visitantes e a outra você vai utilizar para você. Eu não sei qual das duas, tá? É a sua opção aí. Mas eu acho que as duas maneiras, elas não são seguras, tá? Porque, vamos supor, essa última que eu falei, você tem o seu roteador com 2 sinais de Wi-Fi. O cliente que vai lá, o visitante que vai na sua casa e você dá a senha, não impede, tá? Você não dá outra senha, não impede que um aplicativo dentro do equipamento dele faça uma varredura, tá? E consiga ver o Wi-Fi, tá? Que consiga invadir o Wi-Fi. E, então, assim, de uma maneira geral, o Wi-Fi não é seguro, tá bom? Não é seguro e eu não recomendo. Então, para que você usa o Wi-Fi? Onde eu recomendo que você use? Numa ocasião dessa, alguém vai na sua casa, vai no seu estabelecimento e você dá o Wi-Fi, mas aí você coloca ele na rede separada. Mas aí eu vou avançar aqui, porque a outra dica também é muito importante, tá? Existe uma funcionalidade em todos os roteadores, ou na grande maioria, que é uma opção de gerenciamento remoto. O que isso faz? Quando você habilita essa opção, você permite que alguém, tá? Geralmente você faz isso para você mesmo, chegar lá fora, lá na internet, quando você viaja, você quer acessar as configurações do roteador na sua casa, tá? E aí você habilita uma opção de gerenciamento remoto. Mas o que acontece, né? Eu vou habilitar o meu aqui, quem tiver aí presente pode fazer um teste, tá? E vai conseguir ver o meu roteador aqui, a tela do meu roteador. Vou separar aqui, ó. Vou compartilhar a tela e vou mostrar onde fica aqui, ó. Para alguns roteadores é diferente, mas o nome é geralmente o mesmo aqui, ó. Gerenciamento remoto. Ó. No meu caso aqui, ele fica dentro daqui dessa WAN, interface WAN. Ó, o meu já está habilitado, tá? Eu deixei aqui habilitado para a gente fazer o teste. E a porta é essa porta aqui, ó, porta 80. E aí, como já está habilitado, eu vou aplicar. E o que vai acontecer? Ó? Se você quiser fazer um teste, eu vou fornecer agora aqui o endereço da minha internet, tá? Meu endereço IP. E aí você pode acessar esse endereço. E aí você vai se deparar aí com uma tela onde vai pedir o login e a senha, tá? Então, ó, como é que eu descubro o meu endereço na internet? É o meu IP.
Eu vou passar aqui. Ó, esse número aqui é o meu endereço na internet. Ele fica visível, tá? Exposto para o mundo exterior, mundo lá na rede externa, tá? Eu vou entrar aqui, ó, e se você quiser fazer isso, como é que você vai fazer? Você vai digitar esse endereço, ó, 177.157.125.179. Só dá o Enter aqui, e aí ele vai abrir essa tela de configuração. Só que quando eu acesso por meio desse endereço, tá? Eu estou acessando pela internet, tá? É como se eu estivesse vindo lá de fora da internet. Enquanto ele vai abrindo aqui, ou você faz o acesso, tá aqui, ó, endereço para quem quiser testar. Eu vou dar uma olhada aqui, mais alguma pergunta? Ah, tá, André Moraes, ó, assim o meu roteador não ficaria vulnerável, sendo um ponto de acesso aberto. Isso é usado pela operadora. Sim. Então, eu acho que é isso que eu entendi. É a primeira opção, né? Agora eu não lembro se foi a primeira ou a segunda. Bom, a sua operadora te fornece lá a internet, você tem a sua senha do Wi-Fi, sua rede. E ela tem uma segunda rede Wi-Fi para fornecer aos clientes da Claro, né? Que vão passando por ali pelo local e tem um acesso Wi-Fi de fora. Nesse caso, a sua rede está protegida sim, tá? Quando essa pessoa se conecta nesse Wi-Fi. Se alguém conseguir invadir esse Wi-Fi que a operadora fornece, tá? Não tem nenhum equipamento seu conectado ali. Ela consegue dividir isso em duas redes, tá? Então, sim, sua rede fica protegida. Mas, de qualquer maneira, o seu Wi-Fi, ele também está habilitado, né? Você dá a senha para quem quiser e aí essa pessoa vai ter acesso à sua rede Wi-Fi. Aí é onde você fica frágil. Com essa outra Wi-Fi, com esse outro Wi-Fi lá que a operadora fornece, você não precisa se preocupar, tá tudo bem. Mas quando você faz isso, deixa o seu outro Wi-Fi ligado, você está vulnerável à invasão que eu falei, tá? Uma pessoa lá com um Linux, ela vai lá e faz essa varredura e quebra a senha do seu Wi-Fi. Aí ela acessa os seus equipamentos, tá? Por isso que é importante você pegar qualquer equipamento seu e ligar numa segunda rede, que seria um segundo roteador, tá? E aí vou recomendar depois aqui alguns modelos que eu testo aqui, tá? E tem um que eu acho top, só que aí depende também do que você precisa, e pode ser um pouco mais caro, e tem roteador de R$30, por exemplo, tá? Mas eu recomendo um mais potente, onde você pode monitorar algumas coisas, algumas atividades, e é muito mais seguro, tá? Mas vamos lá, com a senha do roteador, ele poderia acessar? Não, a senha do roteador, ele só vai acessar se ele conseguir entrar na sua rede, tá? Então, não consegue. Então, com esse Wi-Fi que a operadora te fornece, na verdade, fornece para outros clientes lá fora, você não precisa se preocupar não, tá? Bom, considerando que eles configuraram direitinho dentro do roteador que uma rede não vai enxergar a outra. Então, ele não pode acessar com a senha do seu roteador. O meu alerta para você trocar a senha do seu roteador é porque se alguém entrar na sua rede, seja um visitante, seja um invasor que conseguiu o seu sinal de Wi-Fi, se você mantiver a senha padrão, aí você vai ficar mal, você vai tá entregando todo o acesso à sua rede para uma outra pessoa. E ali ele pode configurar, como eu falei, acesso à sua impressora, acesso à sua câmera. Se você tiver um equipamento de automação que abre o portão, qualquer coisa, ele vai ter acesso, beleza? Respondi? Então tá bom, André. André Moraes, obrigado por você participar aqui, tá? Estou à disposição. Então, ó, vamos avançando aqui. Vamos lá, quem conseguiu acessar aqui e conseguiu acessar a configuração do meu roteador? Deixa eu ver se eu mesmo consegui. Fazer uma tentativa aqui no meu celular. Como eu estou aqui com a tela compartilhada, eu vou colocar a tela do meu celular. E aí vou fazer o seguinte, ó, eu vou tirar a minha rede Wi-Fi. Vou desligar aqui, ó, minha rede Wi-Fi. E aí agora eu estou conectado lá em cima, né, no 4G.
Então, eu estou na internet e não estou conectado no meu Wi-Fi. O que eu vou fazer? Ó, vou acessar esse endereço aí. Deixa eu colocar aqui do lado para eu visualizar melhor. Então, eu vou entrar no navegador e aí eu faço isso aqui, ó. 177, 157, eu já tentei antes. 125, 179. Vou apertar aqui, ó. E aí aparece que ele pedindo a senha para mim. E aí, como isso aqui, ó, eu poderia estar de qualquer lugar. Eu estou fazendo um acesso às configurações do meu roteador. Então, vamos lá, ó. Vou entrar aqui com essa senha. E aí, ó, para você ela aparece quando eu digito aqui, né? Deixa eu tirar um pouquinho aqui da tela. Senão, ó, vai vir uma galera aí de fora e acessar o meu roteador, né? E aí eu vou, digitado a senha aqui, eu vou fazer o acesso, tá? Caracteres especiais e alfanumérico. A senha difícil, ela só aumenta um pouquinho o seu nível de segurança, tá? Mas isso também não garante que, por causa da sua senha difícil, você tá 100% protegido, tá? E aumenta a sua segurança também não é muito, não. Eu vou mostrar por que também, tá? Já, já. A gente vai falar aqui sobre por que não é seguro você também usar essa opção de gerenciamento remoto, tá? Deixa eu digitar aqui de novo e eu vou entrar nele aqui. Só um instantinho, ó. A não ser que eu tenha mudado a senha do meu roteador. E aí eu mudei e botei uma senha tão difícil que nem eu sei, né? Estou digitando a senha aqui. E realmente eu não estou acessando, não estou conseguindo. Espera aí. Tá. Eu vou fazer por aqui, tá? Para a gente não gastar o nosso tempo. Eu vou utilizar aqui a tela do meu roteador que já está aqui. Mas o que você vai ver é exatamente isso aqui, ó. Se você habilitar gerenciamento remoto e fazer isso aqui, né? Que eu fiz, entrar pela internet, digitar o endereço que você tem aí da internet, ó. Então você vai chegar lá de fora e você vai ter acesso às configurações do seu roteador. Mas aí você, né, deve saber e já foi alertado em algum lugar por alguém que você não deve acessar sites que não tenha isso aqui, ó, HTTPS. O que é o HTTPS? Né? É um site seguro, a gente ouve muito falar. Aí aparece aquele cadeadozinho, significa que você está navegando num site seguro. E quando você faz esse gerenciamento aqui, ó, utilizando esse IP, sem usar o HTTPS, tá? O que vai acontecer? Você está transmitindo, tá, essa tela, essa informação aí que aparece para você navegar e configurar. Essas informações elas não são criptografadas, nem a sua senha, tá? Pode ser a senha difícil que for, viu, André? Quando você digita ela e você está acessando o seu roteador pelo gerenciamento remoto lá de fora, o que acontece é que você está transmitindo essa senha pela internet. Por onde ela passa? Vai pelo seu provedor de internet, o seu provedor, vamos supor, estou aqui no celular, viajei para, sei lá, Cancún, e de lá eu faço o acesso. Aí eu vou acessar lá na minha casa, pelo endereço da internet e tal. Quando eu digito a senha, eu estou usando uma operadora de telefonia lá de onde eu estou, certo? Deixa eu colocar aqui minha tela aqui. Então, eu estou usando uma operadora de telefonia lá do local onde eu estou viajando, tá? E aí, essa senha e tudo que eu digitar ali, ela vai viajar pela internet, vai passar pelo provedor, e aí não tem uma conexão direta, né, com o celular, o seu celular e a sua casa. Esse caminho da internet é longo, tem vários provedores, e nesses provedores trabalham pessoas. E essas pessoas conseguem monitorar o tráfego da rede. Então, se você navega num site, como isso aqui, ó, o site de configuração do seu roteador, esse site não é seguro. Está aqui escrito, né? Ó, na minha tela está aqui, ó. Esse dá para ver aqui, ó. Not secure, ó. Não é seguro. Por quê? Porque ele não usa um certificado de criptografia. Então, a sua senha, as suas informações, o IP de todos os endereços da sua rede local, tudo fica exposto ali.
Aí você pensa assim, pô, mas quem vai se interessar, né? Quem é que vai se interessar em ficar vendo as minhas informações e tudo mais? Eu também já pensei assim. Mas então agora a gente entra num outro aspecto importante aqui, ó, da segurança. Quando a gente então navega e faz esse gerenciamento remoto, tá? Você se expõe ao seguinte: você já ouviu falar de um site que é como se fosse o Google dos equipamentos vulneráveis na internet, tá? Qualquer equipamento. Ó, já conseguiram invadir até a usina hidrelétrica que estava conectada à internet e desligar um reator, para você ter ideia. Depois eu trago essa reportagem para vocês. E aí esse site, ele fica fazendo varredura na internet, procurando IPs, tá? E que tenham portas abertas. E ele também, há uma suspeita, tá? Há uma suspeita de que alguns provedores vendem informações também para esse site. E que informações? Essas informações de acesso. Então, se você navegar na internet para configurar remotamente o seu roteador, você enviou essas informações, seu usuário, sua senha, e o provedor guarda. E o provedor pode não, né? Não deveria, mas ele faz, em alguns casos eu já ouvi, e ele vende essa informação para esse site, tá? Tem mais de um site, mas o mais conhecido é esse site aqui, ó. Vamos entrar lá para fazer um teste. O site Shodan.io. Se você quiser anotar, ó, eu vou até colocar aqui, ó. Vou botar aqui o site no comentário, tá? Shodan.io. Esse aparece aí para vocês. O site Shodan, o que ele faz? Ó, ele lista todos os equipamentos que estão vulneráveis na internet, tá? Então, imagina um Google, por exemplo, um Google das câmeras. Se eu quiser acessar algum equipamento de câmera, tá? É aqui que eu posso buscar, por exemplo, tá? Os hackers também gostam muito desse site aqui. Então, vamos supor, eu posso imaginar aí um fabricante de câmera. Geralmente vem logo na cabeça, né? O mais usado, o mais famoso, né? É o Intelbras. Vou colocar aqui para a gente dar uma olhada. E vou fazer a pesquisa, ó. Então, ó, dá uma olhada. Esse site, ele traz aqui, ó, uma lista de endereços de internet, ó, onde ele tem encontrado um equipamento com esse nome aqui, ó, Intelbras. E aí, quando você entra, ó, ainda mostra aqui, ó, o país e qual é a operadora dessa, né, dessa internet aqui, ó. Tem Vivo, tem Claro. E aí, o que acontece, ó? Se eu entrar aqui, nesse IP, ele vai mostrar quais são as portas abertas desse equipamento, ó. Aqui tem essas duas portas aqui, tá? E se você for buscar, ele tem mais. Isso aqui, ó, é uma informação que ele faz uma troca lá, ó, com o provedor, com a internet. E essa informação é a que ele joga para fora, tá? E quando você navega também acessando ele manda essa informação aqui. O que isso significa? Que você pode pegar esse endereço aqui, ó, como ele está vulnerável e ele é público na internet, você pode pegar esse endereço, vou copiar aqui, vou colar, e vamos ver o que esse equipamento vai trazer aqui para mim, ó. Digitei o endereço dele, esse não voltou nada, pode ser que ele esteja desabilitado ali, não sei, pode ser em disponibilidade, mas, ó, esse aqui também, ele não tem, não, porque ele não tem uma porta 80, tá? Vou olhar aqui direitinho, não tem. Então, vamos procurar um outro aqui, ó. Só para você ter ideia, vamos pegar esse aqui. Vou entrar nele. Ó, esse aqui tem a porta 81. Vamos testar para ver o que ele traz nessa porta aqui, né? Vou copiar e vou colar aqui, ó. Botar aqui, porta 81. Vamos ver o que ele traz na tela. Olha o nome que já está aparecendo aqui, ó. Então, o equipamento está respondendo, ó. Vou dar um OK. E aqui é a tela de um sistema de câmeras, tá? Geralmente, as pessoas não trocam a senha padrão do seu sistema de câmeras, tá? Numa pesquisa que eu fiz aí,
chega a ser uns 40% dos usuários que têm equipamento, que tem sistema de câmeras, não troca a sua senha. Para roteador, isso aí aumenta para 60%, tá? Por isso que é importante você alterar essa senha. Então, ó, o que acontece aqui? Eu estou aqui na tela de um sistema de câmeras de uma outra pessoa na internet. Então, ele disponibilizou isso. O mais perigoso, como eu falei, está aqui, ó, não seguro. Não seguro é, essa pessoa configurou o sistema, tá, de câmeras, onde ele pode digitar aqui o usuário e senha dele. Vamos supor, eu não sei esse usuário e senha, mas quando ele digita isso e transmite aqui no login, o que vai acontecer é que o provedor dele vai ter acesso à senha, tá? Por isso, provavelmente, ele apareceu aqui na lista do Shodan, tá? Então, que nota você dá para esse nível de segurança aí? Ou de pelo menos ter descoberto. De 1 a 10, foi bom ou foi ruim você ter descoberto que existe essa fragilidade? Porque aí, sabendo dela, você pode se proteger, né? Então, dá uma nota aí para essa descoberta que você fez, se você não sabia, né? De 1 a 10. Coloca aí, ó, 3, já conhecia. 10, isso aí. 10, mais, ó, 10 também. Então, é porque muita gente não está presente. Então, essa pessoa aqui, ela está vulnerável na internet, tá? E aí, gente, para quem está aqui agora comigo, é assim, né? Eu não recomendo, tá, fazer nenhuma invasão, sistema de ninguém. E o meu objetivo sempre é proteger as pessoas, proteger a privacidade das pessoas, da sua família, né? Então, não recomendo nenhuma invasão. Até por meios legais também, fazer isso aqui na internet não é uma boa ideia, tá? Você pode... Não digo você testar, fazer esse teste aqui não. Estou falando assim, usar esse site para fazer uma invasão. Por mais que o sistema seja frágil, se essa pessoa descobre que você entrou lá no sistema dela, tá? O seu endereço IP fica guardado lá dentro, tá? Do sistema de câmeras, de algum local lá. Ele faz um log e armazena que alguém acessou, tá? Que endereço acessou. Então, não é legal, não recomendo, tá? Muita gente acha que consegue se proteger e, na verdade, aumenta, sim, um pouquinho a sua segurança, tá? Mas não eleva essa segurança num nível que torna ela totalmente segura, tá? Então, vou ajudando aqui a você com essas dicas. Nesse dia de cibersegurança, você vai aumentar a sua segurança num nível bem alto, beleza? Só essa dica aqui do roteador, tá? Eu acho que ela já é muito valiosa, você fazer isso, e você já protege o seu equipamento aí na rede local. E aí você desabilita essa opção, tá? Do gerenciamento remoto. E aí você pode perguntar, poxa, mas eu gosto dessa funcionalidade, eu estou à distância, né? Eu gosto de ter o controle, eu gosto de alterar a senha, por exemplo, do meu Wi-Fi de tempo em tempo, mesmo quando eu viajo, ou eu desligo o Wi-Fi quando eu saio de casa, e aí chega alguém lá em casa, eu posso gerenciar remotamente, ligar o Wi-Fi para essa pessoa que está lá, e realmente é uma funcionalidade útil. E como é que você faz para poder ter acesso a essa funcionalidade, tá? E sem ter o risco? Bom, você precisa de um roteador que tenha a funcionalidade de você instalar um certificado de segurança. E aí, quando você faz isso, ele ganha aquele cadeadozinho lá, tá? Aquele cadeado que fica ali, e você acessa via HTTPS, né? Assim, HTTPS. Quando você instala esse certificado, e aí ele cria essa segurança, e aí o seu provedor, ou qualquer um, né, provedor que esteja no meio do caminho pela internet, não consegue ver o que está sendo transmitido ali naquela informação, tá? Isso não vai proteger o seu sistema de câmeras, mas vai proteger a senha do seu roteador, que é importante. Imagina, alguém consegue a senha do seu roteador, faz um acesso remoto nele e habilita a abertura de porta para as suas câmeras, para algum equipamento seu, tá? Começa a imprimir papel lá na sua impressora. Eu acho até que esse é o de menos, né? O computador é seguro, tá? Não recomendo que você habilite. Vou desabilitar aqui o meu, tá? Você faz isso aqui simplesmente, você vai aplicar.
E se você tentar agora acessar aí novamente esse meu endereço, ó, não vai ter acesso, tá? Não vai aparecer nem a senha, nem a tela de login aí. Então é isso, tá? Essa é super importante. Eu também vou dar na minha recomendação um roteador que tem essa funcionalidade de você instalar um certificado nele e aí você garante essa segurança aí, tá? André Moraes também, ó, eu conheço esse site, o site Shodan. As pessoas andam utilizando aí, né, para fazer teste, pesquisa, os hackers usam aí, como a história da usina que eu falei, mas, ó, um teste aqui para você ver como as pessoas se expõem na internet. Ó. Vou digitar aqui uma marca de um roteador, D-Link. E vamos ver o que ele traz, ó. Olha quantos roteadores estão nessa mesma modalidade, tá? De configuração. E aqui tem os países, né? Tá aqui. Bom, como eu não tenho uma conta, a minha conta aqui é a conta padrão, né? Eu não estou logado, eu não me registrei nesse site. Parece que para registrar você tem que pagar, não sei, nunca testei. E como eu não tenho um registro aqui, você só consegue acessar a primeira página, mas ele tem muita... Se você for clicando aqui, ó, em próxima página, você vai ver muito equipamento, tá, que está vulnerável na internet. Mas, ó, vamos, por exemplo, fazer um teste nesse aqui, ó, nesse roteador. Quando você entra aqui, ele vai mostrar a tela de configuração de algum roteador. Ele botou ali como pesquisa do Google, vamos botar HTTP. Vamos ver se ele abre ali, ó. Vamos tentar outro. Algum desses vai abrir, tá? E, gente, geralmente é na primeira, tá? Geralmente é na primeira tentativa. Vamos ver aqui. Tá procurando. Não sei o que tá rolando não, mas, ó, você pode tentar aí da sua internet. Mas, ó, você faz o teste, tá? E você tem que tomar cuidado para você também não estar nessa lista aqui, ó. Vamos fazer aqui um teste. De qualquer maneira, é isso. Você entra lá, vai em cada um desses IPs, né? E aí você vê qual a porta que está aberta. Vamos tentar só mais uma aqui, para a gente avançar. Eu tenho outros alertas aqui que eu quero dar. Esse 5060 aqui não está trazendo nada, não. Vamos passar para outro. Agora, essa fragilidade, né, é importante. Tipo, você sabe como esses equipamentos vieram parar aqui? É essa pergunta que muita gente não sabe a resposta. E, geralmente, é por quê? Como eu falei, as pessoas transmitem essas informações na internet e nem lembram, não imaginam que ela está sendo transmitida de forma aberta. Até quando você visualiza uma câmera, no mesmo aplicativo do celular, o sistema de câmeras também não tem essa segurança. Então, você está transmitindo a sua senha via internet, tá? Uma coisa que eu lembrei, ó, existe um equipamento de automação. Na época que eu brinquei um pouquinho, eu trabalhei com automação por um tempo, esse HomeSee. Ó, para você ter uma ideia, eu acho que esse aqui é um deles, ó. Vou abrir aqui numa nova aba, vamos ver o que ele faz, ó. Vamos ver se ele tem uma tela de login aqui, ó. Deixa ele acessar lá. Essa aqui, ó, esse IP aqui. E tem porta 80, tá vendo? E vamos testar aqui, ó. Porta 80 não, veio uma coisa aqui para... Provavelmente também a pessoa coloca de certa forma, uma segurança. Ó. Vou tentar aqui a 8080. Vamos ver o que ela vai trazer. Deixa eu ver se era 8080 mesmo. Aqui a pessoa colocou uma imagem como se fosse um site, né? Aí a pessoa navega aqui e acha que tá beleza, não tem nada por trás. Mas, ó, o que tem aqui, ó, por trás dessa porta, esse aplicativo aí, tá? Esse software da HomeSee é um controle de automação, tá? Então, vamos tentar aqui, ó, 8181. O que ele faz? Ele conecta nos equipamentos de controle da casa, por exemplo, tá? Então, vou colocar aqui, ó, 8181.
Vamos ver o que ele vai trazer. Ó, pelo menos um ele tem que abrir, né? Pô, senão não ia ficar satisfeito. Aqui, ó. Então, aqui eu tenho um equipamento de automação. E aí, se eu digitar usuário e senha, pode ser que eu não acerte, mas as pessoas geralmente deixam usuário e senha padrão, tá? E aí você entra aqui e controla os equipamentos, vê tudo que tem, que você pode controlar e tudo mais, tá? Por isso que uma usina hidrelétrica foi invadida e o cara conseguiu lá parar o reator, não sei como exatamente era isso, mas o acesso é feito dessa maneira aqui, tá? Em sites como esse. Pessoas desavisadas, às vezes, fazem esse acesso, tá? E acham que, não, eu vou fazer pelo menos uma vez e ninguém vai ver. Porque não é que o funcionário do provedor fique ali olhando, tá? Mas ele tem um aplicativo que fica ali guardando as informações que passam. Depois ele vai lá e faz uma pesquisa. Bom, então vamos avançar aqui. Falei sobre a insegurança, né, do Wi-Fi. Eu não recomendo que você compartilhe a mesma rede de Wi-Fi, né, onde tem os seus equipamentos, você compartilhe com o seu visitante. Crie uma rede Wi-Fi separada. Você pode fazer isso comprando um roteador à parte ou comprando um roteador mais potente que divide as duas redes. Como o André falou aí para a gente, né, que a Claro, por exemplo, separa duas redes de Wi-Fi. Você pode comprar um roteador também e ele faz esse trabalho e realmente tem segurança sim, tá? Então, você separa as duas redes. Então, a outra foi o gerenciamento remoto, tá? Que não é uma coisa legal. E uma coisa que eu não vejo muito, mas eu já vi, a pessoa achar que está tudo bem, é quando você configura outra opção, tá? Ela é muito perigosa, que é o DMZ. Quem sabe o que é DMZ? Gente, DMZ vem de uma sigla do inglês, tá? De zona desmilitarizada. O que isso dá a entender, né? É uma zona que não tem uma segurança, tá? Não tem gente ali para proteger a fronteira. Então, quando você pega essa opção lá no seu roteador e configura o DMZ, serve para quê? Muita gente faz assim, ó. Pega o roteador, liga o sistema de câmeras e, em vez dele abrir uma porta para o sistema de câmeras, né, ela pega essa funcionalidade DMZ e diz que vai apontar para o sistema de câmeras. Nesse momento, você abre o portal de todos os controles, tá, possíveis do seu sistema de câmeras para a internet. É como se você desligasse o seu firewall e conectasse o seu sistema de câmeras diretamente no cabo da internet. Tá? Essa é a ideia. Então, como funciona? No meu roteador, eu tenho uma opção aqui, onde você entra aqui na rede firewall. Vamos ver se é aqui, ó, DMZ. Ó. É o zona desmilitarizada, né? Em inglês. E aí você habilita a opção e você define aqui, ó, quem vai receber essa solicitação, né? Quem vai estar sendo apontado pelo DMZ. Aí você escolhe um equipamento da rede e digita o IP. Vamos supor que o meu sistema de câmeras seja o 9, tá? Aí quando eu aplico isso aqui, nesse momento, o que acontece? Eu estou pegando todas as portas do meu sistema aqui, do meu roteador, e estou redirecionando para o meu sistema de câmeras, por exemplo. Então, eu recomendo que isso não seja feito. E para que é que serve essa opção? Aí entra uma coisa bem legal, tá? Você vai fazer isso para o seu segundo roteador, tá? Então, você coloca o roteador aqui ligado, nenhum equipamento ligado nessa rede. Para quê? Porque você vai ligar um roteador mais robusto, que tem um firewall mais forte, né? Por assim dizer. Então, você vai pegar esse DMZ e vai apontar para o roteador. Por quê? Porque aqui dentro dele tem um firewall. Então, você não está expondo a sua rede. E aí você tira, na verdade, esse seu roteador da jogada. Então, por exemplo, ó, o André, quando perguntou aí se seria seguro, né, fazer essa opção de, né, seria seguro ter essas duas redes, vamos supor que a gente tenha alguma dúvida dessa segurança, tá? Então, o que você faz? Adquire um outro roteador mais poderoso, tá? Que tem configuração mais forte.
Por que é mais forte? Porque ela é mais voltada até para um nível mais industrial, tá? Tem uma velocidade melhor, ele não tem, né, problema de queda, de ficar muito tempo ligado e você ter que resetar. Então, ele tem mais tempo de estabilidade. E o firewall dele, mais poderoso. Tem funcionalidades de alerta, para quando entra alguém na rede, você pode receber uma notificação. Ele tem essa funcionalidade que eu falei, de criptografia, para você instalar. Uma das muito legais que eu acho é a conexão direta a uma VPN. Então, uma VPN, né, a rede privada. Então, tudo que você ligar nesse equipamento, você configura direto no roteador o acesso a uma VPN. E daí em diante, você está colocando todos os seus equipamentos protegidos nessa rede segura. Então, o que eu recomendo é um roteador, tá, que tenha essas funcionalidades. Bom, vamos avançar aqui. A gente está chegando já aqui no finalzinho, né? Então, é interessante que você não faça isso, né? Não ligue o DMZ. Eu já vi instalador de câmera fazer isso no sistema de câmera, tá? E realmente eu recomendo que você não faça. Uma outra coisa é que as pessoas, né, que querem acessar câmeras na internet, elas contratam um serviço da operadora de IP fixo, tá? IP fixo ela pega, te fornece para você um endereço de internet que nunca muda. Bom, tem uma vantagem, né? Porque aí você quer fazer um acesso à sua rede, seu sistema de câmeras, estando de qualquer lugar do mundo, você vai ter sempre o mesmo endereço. Mas do ponto de vista da segurança, tá? Qual é a fragilidade disso? Se o seu IP não muda, é muito fácil que uma pessoa que descubra que tem uma porta aberta ali, porque geralmente para você visualizar seu sistema de câmeras, você precisa abrir uma porta, né? Então, se o seu IP não muda, o que essa pessoa que quer invadir faz? Ela vai tentar por muito tempo, tá? Não importa o tempo, ela vai deixar um programa lá rodando o tempo todo até descobrir a senha. Aqueles programas de força bruta, né? Que fica tentando várias senhas, várias combinações até conseguir. Se o seu sistema, se a sua operadora fornece já por padrão, né, um IP que de tempo em tempo vai mudando, eu acho que isso é uma segurança a mais, tá? Porque você tá lá sujeito a sofrer uma invasão na internet, né? E aí esse endereço muda. Então, uma pessoa que estava ali tentando o tempo todo invadir o mesmo endereço, ela não consegue, por quê? Quando o seu endereço mudar, ela não sabe que o seu endereço agora é o endereço novo, tá? Então, eu não recomendo que você tenha um IP fixo, tá? Tem um IP variável. Uma outra modalidade do IP é o IP, existe o IP público e o IP privado. Muitas operadoras, inclusive a NET, Claro, né? A Claro que comprou a NET, ela fornece um tipo de endereço que não é acessível na internet. Como é que isso funciona? Geralmente você descobre se o seu IP é assim quando você entra no site meuip.com.br. O endereço que aparece aqui, se o seu endereço, por exemplo, aparecer assim, ó, vou colocar um número aqui, ó. Se o seu endereço começar com 100.64, alguma coisa assim, aí daqui para frente ele pode mudar para qualquer número, tá? Estou chutando aqui, ó, 125.242. Se o seu endereço IP começa com esse número aqui, ó, significa que você está usando um endereço IP que não é público. E as operadoras, elas fazem isso quando elas têm muitos clientes e não conseguem ter uma quantidade, tá, para distribuir o número de IP para todo mundo. É sabido, né, que esse número de IP já foi esgotado pelas operadoras. Elas contratam lá do órgão regulador de internet uma faixa de números que ela vai fornecer para um cliente. Isso é feito por meio de uma licitação. E essa faixa de números já se esgotou. Então, cada operadora que já comprou esses números, ela tem ali uma faixa limitada. Então, quando ela vende mais planos de internet do que ela tem de endereços IP para fornecer, o que ela faz? Ela cria uma rede local ali e coloca um monte de clientes pendurados como se fosse numa rede local, tá?
e aí ela fornece o mesmo endereço de IP para todo mundo. Aí é ela que gerencia isso, para quando você navega na internet, você acessa um site, o site devolve uma resposta e a operadora sabe para quem exatamente, para qual cliente ela vai devolver a resposta ali, tá? Essa funcionalidade, depois você pode pesquisar aí, ela se chama CGNAT. Então, ó, você pode procurar, deixa eu colocar aqui, ó, CGNAT. Se você tem esse tipo de endereço aqui, ó, significa que você está debaixo dessa forma aqui de endereço, ó, CGNAT. Deixa eu ver se eu compartilhei isso aqui, ó. Se a minha tela está compartilhada, não. Ó, o endereço que eu falei é esse aqui, ó, 100.6, até aqui, ó. Geralmente até aqui, ó. Se o seu endereço começa com isso aqui, você está usando CGNAT. Isso significa que o seu endereço não é público na internet. Bom, isso tem vantagens e desvantagens. A desvantagem é que você não consegue acessar nada dentro da sua casa, né, vindo lá de fora da internet. E a vantagem é que também ninguém consegue fazer isso, só o seu provedor. Então, você diminui a sua exposição à internet. E aí, como é que você faz para visualizar a câmera, algum equipamento, já que o seu endereço não é acessível via internet? Aí você resolve o seu problema com um roteador desses que eu indiquei, e aí você instala uma VPN, e aí você garante toda a proteção, tá? A transmissão das suas imagens, a configuração remota do seu roteador, tudo isso. Beleza? Então, gente, vou recomendar aqui, tá? Esse roteador eu não vendo, não sou vendedor, tá? Mas eu recomendo ele porque eu uso, faz sentido para mim. E onde é que eu ganho dinheiro nisso, né? Eu dou consultoria para as pessoas, tá? Na área de segurança, de programação também. Então, nessas minhas consultorias eu preciso pesquisar muito, ver o melhor equipamento. E o melhor que eu encontrei até o momento é esse aqui que eu vou indicar, tá? E aí, olha só, esse equipamento, vou colocar aqui, ó. É o Grandstream, tá? É uma marca boa, super seguro. Deixa eu ver se estou compartilhando minha tela aqui. Tô. Você usa esse roteador aqui, ó. É o Grandstream, tá? Para quem quiser. Só que eu vou falar, uma desvantagem, o preço ele não é tão barato quanto um roteador, por exemplo, de 30, tem roteador de R$90. Ele está numa faixa aí de uns R$490, tá? Você vai achar na internet. Deixa eu colocar as funcionalidades que ele tem. O modelo dele é esse aqui, ó. Tem que ser esse, tá? É o GWN 7000. Esse roteador, gente, como eu falei, ele tem a função de certificado. Vou escrever aqui, tá? Certificado digital, para você poder configurar remotamente. Ele tem a configuração de alerta de intrusos. Ele não tem Wi-Fi, tá? É importante lembrar isso. Mas você não precisa, você vai usar o Wi-Fi que já vem no roteador da sua operadora. Então, ele já tem aqui o Wi-Fi. Ele tem alerta de intruso. Ele tem uma outra funcionalidade que eu acho super importante, que é a VPN. E outra funcionalidade é que você consegue bloquear dispositivos para rede externa, para acessar a internet, tá? Como assim? Alguns equipamentos, sistemas de câmeras, tá? Você configura ele para ele fazer o envio de imagens lá para fora, tá? Para a internet. E aí, o que acontece? Né? O seu provedor e o fabricante do seu sistema de câmeras recebe também essas imagens não criptografadas. Então, o seu provedor tem acesso, o fabricante de câmeras tem acesso às suas câmeras, tá? Então, quando você liga numa VPN e bloqueia o acesso desse seu equipamento para a internet, aí já era. Ninguém consegue visualizar, tá? Ter acesso a essas informações. Aí você fica totalmente seguro, tá? Então, essa é a minha dica aí. Bom,
Diz aí vocês, fez sentido? Agora no Facebook aqui, ó. Só tem uma pessoa, parece que é o André, né? E no YouTube tem mais uns, pelo que eu vi aqui, o número para mim não aparece direito. Eu não sei se é 15 que mostra aqui. Foi o pico de pessoas ou não sei, tá? Mas tem mais gente lá no YouTube também. Esse roteador que eu indico, tá? Bom, existe uma loja que entrega online, que eu também conheço o pessoal de lá. Se você quiser, me dá um alô aí. Eu vou deixar na live de 4 horas da tarde, eu vou falar aqui sobre os equipamentos, tá? Eu vou falar sobre segurança e vou convidar você para um grupo que eu estou criando lá no Telegram, tá? Estou criando uma página no Telegram para a galera que se interessa nessa área de proteção, privacidade, segurança em geral, tá? Para a gente discutir mais a fundo esses assuntos. Eu vou trazer conteúdo exclusivo lá e quem estiver junto aí comigo vai poder compartilhar desse conteúdo, ter um contato mais próximo comigo, que a gente vai se falando, pode tirar dúvida em outros momentos, tá? E aí lá eu posso indicar depois, tá? Mais tarde eu vou dar o acesso para esse canal, e aí você pode fazer perguntas lá, e aí eu posso dizer também o melhor lugar para comprar, um local de confiança, né? E o modelo está aqui indicado. Depois eu posso dar a dica melhor da onde você pode comprar, beleza? Esse aqui é muito recomendado, tá? É um roteador também. Mais uma funcionalidade importante é a velocidade, tá? Ele tem uma porta gigabit, que significa que hoje muita gente contrata a internet de 300 mega, 500 mega, mas nossos roteadores de hoje não suportam essa velocidade, tá? E esse roteador aqui suporta perfeitamente, tá bom? Então, é mais uma funcionalidade aí, ó. São 1, 2, 3, 4, pelo menos 5 funcionalidades que vale a pena você adquirir esse roteador, beleza? Gente, ficamos aí, ó, mais de 1h20, né? Precisamos encerrar para eu preparar aqui o próximo conteúdo para a live de 4 horas da tarde. Quem tá junto aí, vambora. Espero você lá, viu, André? Obrigado aí pela participação. E a gente vai falar lá sobre os melhores equipamentos de segurança que você deve fazer, né? Como você vai adquirir. E isso é interessante porque muita gente compra pela internet, às vezes, um kit de segurança, que vem um monte de câmera e tal, sai mais barato. Mas, às vezes, ele não atende a sua necessidade. Por quê? Você, às vezes, num determinado local ali da sua casa, você precisa de um modelo de câmera específico para aquele local, dado a distância, dado ao tipo, né, de situação que esse aparelho vai pegar ali, tipo sol, chuva, o alcance desse aparelho. E tem uma série de itens que você deve considerar antes de comprar um equipamento de câmeras. E a dica que eu vou dar vai ajudar você a economizar também uma grana, porque não é tão caro você comprar um sistema de câmeras, diferente do que muita gente pensa, tá bom? Então, na live das 4 horas, a gente vai falar sobre como adquirir um sistema de câmeras, tá? A melhor dica e como você vai economizar fazendo isso, beleza? Espero vocês lá, 4 horas da tarde, é só o começo. Espero que tenha sido útil para você essas dicas aqui. A gente se vê lá 4 horas. Até lá, esteja seguro. Até mais aí, galera. Grande abraço.